Boa noite, pessoal, no meu canal, ou melhor, bom dia, boa tarde e boa noite. Seja bem-vindo aí nesse nosso canal, se chama Que Doideira Essa História, tá certo? Vai curtindo, vai compartilhando, vai se inscrevendo e vai ativando o sininho aí para que você receba as novidades do nosso canal, os vídeos aulas que vai ajudar vocês pra caramba, tá ok? Qual é o tema de hoje da nossa videoaula? Mesopotâmia, né? Vamos falar das principais civilizações antigas, chamada aí, então Mesopotâmia. Para iniciar, né, vamos falar aí o significado da palavra Mesopotâmia. Bom, o significado da palavra Mesopotâmia, né, como vocês já devem ter ouvido, muitos de vocês na escola, tá? Significa terra entre rios, né? A origem da palavra aí, justamente é de origem grega, né? Tá certo? Então significa terra entre rios, né? Essa região aí, ela se localiza, né, entre os rios Tigre e o Eufrates, tá certo? Vou colocar o mapa aqui para vocês observarem esses dois rios que foi de suma importância para essas antigas civilizações. Estão se localizados no Oriente Médio, né? Hoje não é região atualmente do Iraque, tá ok? Essa civilização é considerada uma das mais antigas da história, né? Tem a egípcia, tem a grega, tem a fenícia. Então, quer dizer, não somente essa, claro, mas uma das mais antigas, né? É a civilização, então, mesopotâmica, tá certo? Bom, os principais povos que habitaram a Mesopotâmia, né, foram aí, né, podemos destacar alguns deles, claro, são vários, mas podemos destacar vários. Por exemplo, tá ok? Temos aí babilônicos, nós temos os assírios, temos também os sumérios, que vai ser um dos primeiros que vamos falar aqui, justamente por causa do surgimento da escrita, né, escrita cuneiforme, que surge justamente com os sumérios, tá ok? Aí tem outros povos aí também que vai surgir dentro desse contexto aí. Quais eram as características comuns desses povos aí que habitavam a Mesopotâmia? Primeiro, todos eles, né, viviam no geral da agricultura, né? Já sabemos muito bem disso daí. O que mais, professor, que você pode falar? Eles eram politeístas, né? O que é isso, politeístas, né? Significava que, quando nós falamos né, vários, né? Significa que eles acreditavam em vários deuses. E esses deuses geralmente eram relacionados à natureza, né? Aos fenômenos naturais que aconteciam naquele momento lá, o sol, a terra, a água e assim vai, né? Como aconteceu em outras civilizações também que são, vamos dizer assim, politeístas. Tá? Tinha uma forma política organizada baseada no imperador ou no rei, né? Chamada monarquia. Os povos mesopotâmicos tinham essas características comuns aí, que é o modo de vida, né? O modo de produção, né? Esse baseava-se justamente na propriedade estatal das terras, né? Na servidão coletiva, na agricultura dependente da irrigação, principalmente que dependia desses rios principais, né? Vamos dizer assim, o rio Tigre e o rio Eufrates, que são os rios aí que banhavam essa região nesse momento, tá certo? Essa região era chamada de crescente fértil. Por que crescente? Porque tinha uma forma, eu vou colocar aqui uma imagem, tem uma forma de lua crescente, pode observar aí, né? Uma forma de lua crescente essa região, né? E fértil justamente relacionada por causa da fertilidade do solo. O que é isso, fertilidade do solo? Por que tem a ver? É porque as margens desses rios, em épocas aí aconteciam essas, vamos dizer assim, essas inundações. Essas inundações intempestivas, justamente elas causavam o que? A fertilização às margens desses rios aí, tá certo? Então todo aquele resto orgânico que vinha do fundo dos rios era depositado às margens quando acontecia essas inundações, tá certo? Por isso que foi de suma importância. E aí as pessoas começaram a estabelecer essas margens desses rios e praticar justamente a agricultura, que foi de suma importância para essa civilização, porque essa civilização, a fonte econômica era baseada na agricultura, tá certo? Outra característica muito interessante desses povos mesopotâmicos, né, quando nós falamos da política, classificados como estados teocráticos. O que é isso, professor? Né? Significa que o rei ele assume tanto o poder religioso nesse momento, quanto o poder político, tá certo? Então ele anexa esses dois poderes aqui, ele fica com tanto o poder político quanto o poder econômico tanto o poder político quanto o poder religioso. Por isso teocrático. Eles acreditavam que esses reis eles recebiam os poderes dos próprios deuses, tá certo? Assim como eles acreditavam que adivinham esses poderes, né,
A fonte principal era desses deuses. Então por isso que eles eram muito respeitados nesse momento aqui, né? Esses principais imperadores ou reis aqui nesse período aqui na Mesopotâmia, não só na Mesopotâmia, como outras civilizações, nós vamos ver aí também, né, como egípcia principalmente, vai ter uma característica muito comum também nesse chamado estado teocrático, tá certo? Quando nós falamos de características geográficas, vale a pena dizer que esses povos, eles buscavam na antiguidade aí regiões que fossem férteis, né, próximas aos rios, para que pudesse desenvolver aí as suas atividades econômicas e também desenvolver aí as suas comunidades, tá certo? Por que perto dos rios, professor, né? Por que perto dos rios? Muito simples, vou responder agora. Então assim, é que os rios, eles davam diversas vantagens a esses povos. Primeira coisa, oferecia água. A água é de suma importância para a sobrevivência dos seres humanos, tá certo? Segunda coisa, onde há água, há animais, né? Então o que isso significa? Tinha caça fácil, né? E aí, terceiro, dentro do rio tem o quê? Peixe. Então também era de suma importância aí, pescado para poder sobreviver. Pescar, jogar um anzol lá e chegava peixe, né? Aí tinha um animalzinho ali, pá, caça, né? Terceira coisa, né? Eles utilizavam as margens dos rios, eu falei para vocês, para o quê? Plantar, fertilizar, como é fértil, né? Os terrenos aí, como era fértil, o que acontecia? Eles pegavam, plantavam lá, pá, colhiam, e foi desenvolvendo as primeiras civilizações antigas ali, tá? Tanto que ali as principais cidades aí que vão surgir são Eridu, Lagash, Uruk, Nippur, né? Entre outras cidades que são as consideradas das mais antigas Do mundo! Considerada uma das as mais antigas do mundo, aí, por assim dizer, tá? Então, essa água aí era muito utilizada para o consumo e também aí para a prática da agricultura, né? Então, assim, o benefício, a água já muitos benefícios, né? Então, além de fertilizar o solo, as margens, né, e tudo mais aí, dava outras vantagens como caça fácil, né, pesca, transporte, entre outras coisas, tá? Então essas civilizações eram também chamadas de civilizações hidráulicas, justamente por causa que surgiram próximo aos rios, né? E vamos ver essa característica muito comum na próxima aula que nós vamos falar de Egito, tá certo? Vamos falar também da importância do rio e vamos falar do Nilo, né? Qual a importância do Nilo, né? E agora nós estamos falando aqui a importância do rio Tigre e do rio Eufrates aí para essa civilização mesopotâmica, beleza? Vamos lá! Vamos falar então sobre os povos da Mesopotâmia. O primeiro deles que eu quero falar aqui com vocês é os sumérios, né? Eles se destacam justamente porque destacavam na construção aí de um complexo sistema de controle dos rios, né? Fazendo canais, diques, fazendo aí também barragens, né? Justamente para controlar a água e utilizar ao seu favor, tá certo? Uma das contribuições mais importantes dos sumérios que eu vou destacar aqui, né? Foi um importante desenvolvimento do sistema de escrita, uma escrita chamada uma escrita cuneiforme. O que significa isso? Significa que eles pegavam uma cunha, né, uma placa de argila, tá certo? E cunhavam, né? Vamos dizer assim, os primeiros registros da escrita não foi nem escrita formalizada, mas eles utilizavam justamente a placa de argila lá e a cunha para registrar aí, contabilizar, vamos dizer assim, a agricultura, né? Tudo aquilo que era produzido, contar animais, né? Fazer cobrança de impostos, até mesmo registros religiosos era utilizado aí nessa escrita cuneiforme, tá certo? Cuneiforme por causa de uma cunha, né? Tá certo? Era cunhado na placa de argila e ali eles levavam ao forno e tornava aquela escrita permanente. Os sumérios eram, vamos dizer assim, arquitetos, né, e construtores excelentes, tá certo? Eles desenvolveram uma das principais construções da época chamada de zigurates. Talvez você tenha ouvido falar, vou colocar na tela aqui, os zigurates, né? Essa construção era uma espécie de pirâmide, né? Não era uma pirâmide, vamos dizer assim, como das pirâmides do Egito, é diferente, né? E esse zigurate, ele praticamente eram locais aí que faziam essas parte de armazenagem de produtos agrícolas, tá certo? Tudo que era produzido ali no campo era armazenado nessa construção aí, nos zigurates, tá ok? Era também utilizado como templos religiosos, né? Era utilizado pelos principais aí observadores aí dos astros, né? Também eles utilizavam aí essa construção chamada zigurates, né? Tá certo? Foram construídas algumas das mais importantes nas cidades de Ur, Nippur, Lagash e Eridu aí, algumas desses zigurates, tá ok? Vamos lá. Dando sequência ao nosso conteúdo, né, nós temos outro povo muito importante também chamado de babilônios, né? Esse povo aí também construiu suas cidades às margens do rio Eufrates, tá certo? Eles foram responsáveis
por um dos primeiros códigos de leis e termo chamado Código de Hammurabi, tá certo? Tá certo? E era chamado também aí a Lei do Talhão, olho por olho, dente por dente, tá certo? Esse importante imperador e legislador chamado de Hammurabi, ele desenvolveu esse conjunto de leis justamente para poder organizar e controlar a sociedade. Imagina uma sociedade sem leis, sem regras, né? Então era de suma importância que obtivesse leis e regras para essas pessoas seguirem. Caso contrário, né, a sociedade se tornaria um verdadeiro caos. Então era necessário, tá certo? Então, de acordo com esse código aí, todo criminoso ele deveria ser punido com a mesma forma que era cometido o delito, né? Era proporcional, tá certo? Tá ok? Os babilônios também eles desenvolveram um rico e preciso calendário, né, com o objetivo principal aí, né, de conhecer mais sobre as cheias do rio Eufrates, para controlar essas vazantes dos rios que eram intempestivos. E quando acontecia, de uma hora para outra ali, causava um estrago. Então o que aconteceu? Eles começaram a desenvolver uma espécie de calendário que fosse de suma importância para que ele conseguisse controlar as vazantes dos rios, tá certo? Então foi de suma importância essa criação aí do calendário para o desenvolvimento da agricultura, né? Dando continuidade, outro importante imperador, né? Vamos dizer assim, o rei da época ali, é o imperador, vamos dizer assim, Nabucodonosor II. Ele foi responsável por uma das principais construções aí, que é relatado na história aí, chamados de Jardins Suspensos da Babilônia, tá certo? A principal construção é a chamada Torre de Babel, que você talvez já tenha até ouvido falar, vamos dizer assim, na Bíblia, né? Tá escrito aí que fala sobre a Torre de Babel, tá certo? Um zigurate vertical de mais ou menos 90 metros de altura. Era alto aí pra época, né? Então, sob seu comando, aí, os babilônios eles chegaram até mesmo aí a conquistar o povo hebreu aí na cidade de Jerusalém. Um dos povos na arte militar que destruía é o povo chamado povo assírio, os assírios, tá certo? Os assírios eles tinham aí um desenvolvimento, uma organização de uma cultura militar, tá certo? Eles encaravam a guerra como uma das principais formas de conquistar aí o poder na sociedade, tá certo? Eram exatamente aí cruéis com outros povos, né, inimigos que eles conquistavam. Muitos deles nem deixavam como escravos, eles matavam mesmo aí, eram cruéis, tá certo? E quem ficava aí de escravo também relata a história que não era fácil a vida desse sujeito, não. Tá certo? Esses fatos levou eles aí a enfrentar diversas revoltas populares aí na administração desse povo considerado aí um dos mais violentos aí na história da Mesopotâmia, tá certo? Os povos assírios, né? Cruéis, muito brutos, né? Bruto demais. Outro povo aí também que relata aí, né? Vamos pegar os caldeus, né? Os caldeus têm origem semita, né? Eles eram da região aí conhecida da Baixa Mesopotâmia, né? Entre 612 a.C. e 539 a.C., eles formaram um império na Mesopotâmia também, né, chamado segundo reinado babilônico, tá certo? O auge desse império, né, aconteceu mais ou menos aí em 587 a.C., quando Nabucodonosor conquistou aí o povo judeu em Jerusalém e ele criou, né, vamos dizer assim, os limites do seu império, por assim dizer, tá certo? Principalmente aí foi conquistado posteriormente aí de diversas revoltas, foi conquistado pelo Império Persa aí pelo rei Ciro, tá ok? Pessoal, eu queria agradecer aí a atenção de vocês, espero ter colaborado nessa videoaula, espero que você seja de bom proveito, tá ok? Qualquer dúvida, gente, deixa aqui na descrição, nos comentários, melhor dizendo, tá certo? Curte, por favor, curte, porque senão vai entender que você não está gostando dessa aula, então tem que curtir, tem que dar o joinha lá, gente, ó, joinha, se inscreva lá para receber a novidade, clica no sininho lá também, tá ok? Para que você colabore com a gente, claro, nós só pedimos isso aí, nada mais, estamos aqui transmissão de conhecimento para você, é só, ó, pá, tá certo? Beleza? Então curta, compartilha, se inscreva, manda para os amigos, manda aí para os colegas, ó, aqui ó, professor Pedro, aqui ó, ajudando a gente, ó, pá, tá certo? Então colabore com o nosso trabalho, tá certo? Para vocês, ó, fiquem com Deus, Deus abençoe e até a próxima.